Vibe Mundial FM. Sabe a diferença entre espiritualidade e religiosidade? Mas por que falar desse tema? Sabe por quê, ouvinte? Porque não é a mesma coisa. Você acha que espiritualidade e religiosidade é a mesma coisa? Pois não é. A gente pode ter espiritualidade e religiosidade. A gente pode ter espiritualidade e não ter religiosidade. A gente pode ter religiosidade e não ter espiritualidade. Então, é muito importante a gente entender que são coisas diferentes. Nós podemos ter as duas coisas, podemos ter uma e ter a outra. Mas o importante é a gente entender o que é espiritualidade, porque muitas pessoas, eu recebo muita gente lá no instituto que fica magoado, chateado, triste, que fica chateado com a religião, né? Com a parte da religião, ou às vezes a pessoa não se enquadra em nenhuma religião e faz o quê? Deixa de trabalhar a espiritualidade. Espiritualidade, existem várias pesquisas, sabe? Várias pesquisas científicas que falam exatamente isso, que espiritualidade faz bem para a saúde. Quando a gente se conecta, seja o que for, né? Primeiro vamos diferenciar aqui a questão de qual é a diferença entre espiritualidade e religiosidade. A espiritualidade, ela tem a ver com a conexão com a nossa alma, conexão com o nosso eu. Ela não segue uma regra, não segue nada específico, né? A espiritualidade é a conexão com o seu eu, aquilo que alimenta a sua alma, aquilo que te faz bem. E a gente pode trabalhar, ouvinte, tudo na nossa vida. E eu sei que às vezes você está com um problema financeiro, com um problema amoroso, mas antes de você fazer outra coisa, de você olhar para o seu problema, você primeiro precisa trabalhar a sua espiritualidade, elevar a sua energia, né, numa vibração boa. Sabe por quê? Às vezes a gente está deprimido, chateado e a gente não tem clareza mental. A gente não tem entendimento de como resolver o nosso problema. E quando a gente se conecta com a nossa alma, com a nossa essência, com o nosso eu, existem vários nomes, né? Vários nomes. Ou a gente pode falar alma, ou a gente pode falar self, se a gente for seguir a psicologia junguiana. A gente pode falar nosso eu superior. Mas não importa o nome, né? Aquilo que te conecta, aquilo que te faz bem, aquilo que te alimenta, aquilo que faz o seu coração vibrar, não é? Então, quando a gente trabalha a nossa espiritualidade, é dali, ouvinte, é dali que vem a nossa felicidade, porque espiritualidade e felicidade estão totalmente ligadas. A gente foge, né? Se a gente for olhar, grande parte dos problemas. Boa tarde, Cristina, aqui no Instagram, pessoal do Instagram, boa tarde. Né? Quando a gente trabalha, quando a gente vê os problemas que acontecem, né, tem muito a ver com falta de espiritualidade. Né? O que é espiritualidade? O que eu estou fazendo aqui? O que me conecta? Né? O que me conecta com algo maior, o que eu posso melhorar, o que eu posso aprender. Às vezes a religião tem os dogmas, né? Certo ou errado, pecado, castigo, né? As regras, mas espiritualidade, a gente não... Eu dou até um exemplo, né? Que a pessoa fala assim, eu não vou roubar ali porque eu vou ser castigado. Mas eu não vou roubar, não porque eu vou ser castigado, eu não vou roubar porque eu compreendo que aquilo é do outro, que aquilo não é meu, não é? Que aquilo que eu não gostaria, que aquilo é uma questão de empatia. Quando a gente vê as coisas ruins que acontecem, é falta do quê? De empatia. O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, né? Eu não vou fazer algo de ruim porque eu me coloco no lugar do outro. E aí eu sinto aquilo e eu ajo, eu não gostaria que aquilo acontecesse comigo. Então, espiritualidade tem muito a ver com empatia,
né? Se você for pensar, se a gente se colocar no lugar do outro, a gente pensa e fala, nossa, é o sentir. As pessoas não se colocam no lugar do outro como o outro sente ou como o outro está sofrendo. Também tem o excesso de empatia. Hoje eu não estou falando... Tem o excesso também é ruim, né? É ruim. O que é o excesso de empatia? Excesso de empatia é a pessoa que vai lá, liga lá no noticiário, né? E aí começa a chorar. E aí sente e chora, né? Porque você se conecta só com a tragédia e também não serve. Mas como trabalhar a espiritualidade? Primeiro, diferenciar. Eu posso seguir minha religião? Claro, né? Mas trabalha a sua espiritualidade. Você pode estar numa igreja, num templo, num centro, não importa o lugar que você está, mas você tem que estar conectado. Seja aquilo que te faz evoluir, né? E se a gente for pensar, né, meus amores, a religião, cada um, né, ela é feita pelos homens, a espiritualidade é a conexão com uma energia, com algo maior, com aquilo que te faz bem, com aquilo que te melhora como pessoa. Então, trabalhar, eu como terapeuta, eu sou taróloga, eu sou hipnoterapeuta, eu sou psicóloga, né? E a psicologia, ela aceita a parte de psicologia transpessoal, né? O que é a psicologia transpessoal? Ela entende que existe uma espiritualidade e que esse bem-estar do indivíduo é uma peça fundamental, né? Existem pesquisas científicas, tem um livro muito legal que chama O Poder do Hábito. E ele fala lá no livro, lá é bem bacana, né? Eu sou uma pessoa que gosto também de ler, eu trabalho muito com a parte energética, com a parte espiritual, mas é muito legal também você ver a parte de pesquisa, né? Então, nesse livro que foi escrito, tem várias pesquisas feitas por neurocientistas. E nesse livro tem uma parte que ele fala que realmente a espiritualidade é um ponto muito importante. Beijo, Rita. Beijo, Patrícia. Beijo, Flávia. Pessoal aqui do Instagram. Entra aqui no Instagram, pessoal da Vibe Mundial. Segue aqui o Instituto Cíntia Balota. A gente sempre tá fazendo live aqui. Pô, tem sempre oração da semana. Tem a meditação linda que a gente fez, que eu fiz do Arcanjo Miguel essa semana. Segunda é o dia da oração. Terça é o dia da meditação ou da hipnose da semana. Um áudio no IGTV que você pode fazer gratuito, super bacana. E todo dia tem, de segunda a sexta, temos o quê? Um mantra do dia, que é o Thiago que escreve. Não sou eu que escrevo o mantra do dia, não. O pessoal pensa que sou eu, mas não é. O Thiago é meu marido, né? Que é diretor do instituto. É ele que escreve, tá? Quando vocês dão parabéns é pra ele. Ele que faz o mantra do dia, ele que cuida dessa parte. Tá bom? Então, beijo todo mundo que tá aqui. Mas voltando, né? A gente tem que trabalhar a nossa espiritualidade, a nossa conexão, aquilo que nos faz bem, né? E espiritualidade tem a ver com conhecimento, né? Dalai Lama fala que espiritualidade tem a ver com conhecimento, com autoconhecimento. Se você não olha para o seu eu, se você não olha para você, se você não reflete, então uma das coisas super importantes para trabalhar, duas muito legais, autoconhecimento, que leva à espiritualidade, é autoconhecimento e empatia, né? Se a gente não trabalha a nossa empatia, não é? Você já pensou? Eu sei que é um tema meio polêmico, né? Mas já pensou se os políticos tivessem empatia, né? Eles tivessem empatia. Como seria, né, o mundo? Seria muito diferente, né? Seria bem diferente, porque empatia, você se coloca no lugar do outro e você simplesmente não consegue fazer algo de ruim ou de mal para o outro. Então, trabalhar a empatia, trabalhar o autoconhecimento, porque você tem que entender quem é você tem que entender, né, o que você está fazendo aqui, você tem que entender qual é a sua missão. E a gente tem que pensar, né, meus amores, o que faz com que você trabalhe a conexão. Beijo todo mundo aqui que tá no Instagram, beijo todo mundo aqui que tá na live. Tô falando de espiritualidade, diferença entre espiritualidade, tô aqui na Vibe Mundial. Tô falando a diferença, muito importante, porque tem muita gente que vai lá no centro espírita e fala assim: beijo, Verônica, minha querida, saudades, quando você vem pro Brasil? Beijo, Verônica.
Saudades, né? Então, como às vezes a pessoa fala, eu fui lá no centro espírita e tal pessoa me tratou mal, eu não vou mais. E aí você deixa de fazer oração, você deixa de rezar, você deixa de fazer uma meditação, você deixa de receber o passe, né? E aí a pessoa deixa de fazer as coisas, de cuidar da espiritualidade. Se esse é seu caso, você foi em algum lugar, eu fui em tal religião, não gostei, eu fui não sei o quê. A gente sempre tem coisas, por quê? Porque estamos lidando com seres humanos, né? Então, o ser humano é imperfeito, né, meus amores? O ser humano é imperfeito, a gente é falho, né? A gente não é imperfeito. Então, a minha orientação para você é, não deixa, se você ficou chateado, se você não se encaixa em nenhuma religião, né? Porque às vezes a religião te coloca numa caixinha, né? Se você fala, lá no Instituto tem um altar, meu altar, é uma beleza, né? Tem Santa Sara, que é a santa dos ciganos, tem Kuan Yin, que é do budismo chinês, né? Tem Nossa Senhora de Guadalupe. Então, assim, é uma coisa porque... E você fala, você segue alguma religião? Eu não sigo religião nenhuma. A gente segue um pouquinho. Claro, eu entendo, gosto muito da parte da fraternidade branca, que são os mestres, os raios, as cores, mas é algo que você faz, aquilo que você faz sozinha, com a sua consciência. Você tem que pensar o que a pergunta é para você, né? Religião, espiritualidade. A pergunta é: o que alimenta a sua alma? O que alimenta o seu eu? O que alimenta a sua essência? O que alimenta o melhor dentro de você? Vibe Mundial.